Fala, queridos alunos! Eu, professora Karine, para você que ainda não me conhece, né, sou professora da disciplina de Biologia. Para você que é nossa, que é aluno no Vale, com certeza você já me conhece aí das nossas aulas. Hoje eu tô aqui para dar uma super dica para você concurseiro que está se preparando para o concurso dos bombeiros, né, o CBM-BA, lá da Bahia. Mas antes da gente começar, não se esqueça, gente, nos segue nas redes sociais, Vale Concursos, ativa aí as notificações, o sininho, né, se inscreve no canal, dá um like aí nos nossos vídeos. Vocês vão ver que no canal tem várias dicas super interessantes da nossa equipe maravilhosa, tá? Mas vamos lá, hoje para nossa aula vou falar sobre um tema que cai muito nesse estilo de concurso, tá? Que é sobre ecologia, mas principalmente a interferência do homem na dinâmica dos ecossistemas, tá? Para início de conversa, nós seres humanos, né, Homo sapiens, somos a única espécie que causa impactos negativos no ecossistema. Olha aí que tristeza, né? Mas vamos ver então, nessa aula nós vamos ver alguns desses impactos, tá? Mas antes vamos entender o que é ecologia? Ecologia é o estudo dos seres vivos, tá? Relacionando com o ambiente. Então é o estudo do relacionamento de ser vivo para ser vivo e desses seres vivos com o ambiente em que eles estão inseridos, né? Todas as relações, tudo que acontece, tudo que os seres vivos retiram e depositam no ambiente é estudado pela ecologia. Tranquilo? Com base nisso, olha só, diz respeito a toda a biodiversidade e as suas relações com o ambiente de sobrevivência. Agora tem um porém. Se essas relações não forem equilibradas, tá? Se a relação do ser vivo com o ambiente não for uma relação equilibrada, aí vai causar os impactos negativos, vai causar as agressões à biodiversidade, que é esse o tema da nossa super dica para vocês hoje. Vamos lá então. Impactos ambientais. Que tipo de agressões nós seres humanos podemos causar na biosfera? Lembrando que a biosfera é o conjunto de todos os ambientes da Terra que tem capacidade de sustentar a vida. Então nós temos aí a atmosfera, né, camada gasosa, nós temos a litosfera, que é a camada rochosa, e a hidrosfera, camada líquida, a água do planeta, que forma então a biosfera. Produção de lixo, somos a única espécie que fazemos, né, que produzimos lixo. Eliminação de poluentes, queimadas e desmatamentos. Essas são algumas, né, as principais agressões à biosfera que nós seres humanos podemos causar. Que tipo de agressões, né? Qual a diferença? O que é poluição, gente? Poluição é tudo que nós eliminamos no ambiente, tá? Qualquer material ou energia, tá? Que podem provocar prejuízos à biosfera. Dessa poluição, gente, a poluição pode ser material ou energia. Quando a poluição é material, nós estamos falando dos poluentes, ou seja, dos resíduos prejudiciais à biosfera. Tranquilo? Desmatamento, né? Vamos falar aí sobre o desmatamento. E o desmatamento, ele está intimamente relacionado com a extinção da espécie, a redução da biodiversidade. Mas por quê? Por que nós seres humanos, né, insistimos em causar desmatamentos? Extração vegetal e obtenção de madeira. Áreas para agricultura. Aqui nós temos, né, uma preocupação muito recorrente, tá? Tanto, né, o desmatamento, a retirada, a extração vegetal, né, a retirada das matas para criar pastos para agropecuária e também campos para, né, as plantações, a agricultura. Formação e expansão das cidades, né, com um crescimento populacional aí acelerado, tá? Há necessidade de aumentar as moradias e com isso expandir as cidades, né, os centros urbanos.
e queimadas naturais ou propositais, tá? É comum na natureza ter queimadas. Algumas espécies, tá, de plantas, elas só germinam se elas passarem, né, por queimadas, se elas passarem pelo fogo. Porém, o aumento do número de queimadas, né, propositais aí causam prejuízos gigantescos, que podem, né, trazer algumas consequências. A desproteção do solo, retirou a camada vegetal, o solo vai ficar desprotegido. Com o solo desprotegido, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir sol, calor, né, e tudo isso, causando a lixiviação. E o intemperismo, né, que é essa ação dos elementos da natureza no solo, vai retirar essa camada superficial, tá? Retirando a camada superficial do solo, pode causar erosão, né, que é o aparecimento daquelas crateras, né? Retirou o solo, o terreno ele vai ceder, formando aquelas crateras características da erosão. E lixiviação pode causar assoreamento. Esse solo retirado, né, das camadas superficiais da terra ali, do ambiente que está desprotegido, ele vai ser carregado para algum lugar. Qual é o lugar mais próximo que ele vai parar? Nos leitos dos rios, dos lagos, né, e até mesmo do oceano. Mas o assoreamento é muito preocupante nos leitos dos rios e lagos, tá? Porque vai acumulando, né, solo, vai acumulando areia no leito do rio e com isso reduz a lâmina de água. Reduzindo a lâmina de água, vai reduzir o ambiente ali para que, né, as espécies, a biodiversidade prolifere, ok? E isso tudo pode causar, né, a extinção de espécies, que é a redução da biodiversidade, redução da quantidade de indivíduos, da quantidade de espécies que vivem em um determinado ecossistema. Então, esse é um dos primeiros impactos, né, ambientais causados aí a interferência do homem no ecossistema. Segundo, nós temos então a poluição atmosférica. Poluição atmosférica, poluição da atmosfera. A eliminação de poluentes, tá, na atmosfera, que podem ser classificados como primários, quando nós temos, né, eles são liberados, os poluentes primários são liberados direto na atmosfera, eles não passam por transformações, como por exemplo, as partículas sólidas, metano, monóxido de carbono, gás carbônico, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e os clorofluorcarbonetos da vida. Já os poluentes secundários são esses poluentes primários que passaram por transformações que reagiram, né, entre si ou com outros componentes na atmosfera e formaram então os poluentes secundários, como o ozônio, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Nós vamos ver, né, a influência de cada um desses aí, o que é que eles causam, os impactos que eles causam. Acompanha comigo. Eles também podem ser classificados em quantitativos, tá? Os poluentes quantitativos, eles já existem na natureza, como, por exemplo, o metano. O metano já é liberado pelos componentes da natureza, como, por exemplo, os ruminantes, tá? O processo de decomposição, ele libera metano na natureza. Já os qualitativos são aqueles que não são naturais, são substâncias sintéticas produzidas pelo homem e eliminados na natureza, ok? Vamos então ao primeiro ponto ali, primeiro poluente, partículas sólidas, tá? Como por exemplo a poeira, sílica, fuligem e pó de carvão. Essas partículas sólidas, elas podem acumular na atmosfera, tá? Em poucas quantidades, né? Apesar de ser sólido, você pensar, não, se é sólido, como que vai, né, ficar ali? Mas pensa, é poeira, gente. Esses componentes são minúsculos, então eles são levados, são carregados, né, pelas massas de ar, pelo vento. E esse acúmulo de partículas sólidas podem causar distúrbios respiratórios e problemas visuais, tá?
Os distúrbios respiratórios aí são os mais comuns, né, falando em poluição, principalmente as rinites, sinusites da vida. A asma, a bronquite também podem ser, né, alguns exemplos de distúrbios respiratórios. Um impacto ambiental muito cobrado por partículas sólidas é a inversão térmica. Acompanha comigo aqui, ó, em dias normais, ambientes normais, principalmente em dias quentes, tá? Há uma troca, né, das massas de ar, olha só. Uma indústria está liberando ali seus poluentes. Aqui embaixo, né, o ar, ele é mais quente, tá? Então, o ar quente, ele é menos denso, ele vai subir. Quando sobe e chega aqui nas regiões mais altas da atmosfera, ele resfria, né? Então, de ar quente, que é menos denso e subiu, ele vai resfriar, ficando mais denso e descer. Essa troca, né, das massas de ar quente com ar frio causa a dispersão dessas partículas sólidas, então elas não se acumulam. Já em dias frios, tá? O ar não se esquenta. Então, não há essa troca, né? Forma o que a gente chama de massas estacionárias na atmosfera. Elas não se movimentam, o ar não se esquenta, né? E com isso não há essa troca de massas de ar. E outro detalhe, os poluentes nesses dias, eles causam, olha só, eles formam uma cortina de poluentes. Essa cortina também impede a troca de massas de ar, causando então uma inversão. O ar quente que deveria estar aqui embaixo, ele não consegue, né, descer. Ele não consegue, olha só, então, e o ar frio se acumula aqui embaixo. Por que isso acontece? Essa cortina de poluentes impede que os raios, que a radiação, né, solar, esquente essa massa de ar. Então, esquenta muito o ar que está aqui dentro, aqui em cima, tá? E não esquenta o que está aqui embaixo. Então, não há essa troca, essa movimentação e não há a dispersão dos poluentes. Essa é a inversão térmica. Também a poluição, né, gasosa por gases, poluição atmosférica por gases, como por exemplo o metano. O metano, como eu falei com vocês, ele é liberado, né, por processos naturais, como as bactérias e arqueobactérias que realizam a decomposição, tá? O metabolismo de ruminantes, no caso o processo de digestão, né, as flatulências aí, com certeza você já ouviu falar, né, que o peido das vacas causa poluição? Sim, a flatulência, os gases que as vacas, todos os ruminantes, né, assim como o gado, eles soltam, tá? Libera, né, ele é rico em metano. E o metano, ele pode acumular na atmosfera. Ele acumulando na atmosfera, assim como o gás carbônico, que tem origem também na decomposição, a nossa respiração, né, quando a gente expira, solta o ar, também libera gás carbônico e principalmente, né, nossa maior preocupação, a combustão de combustíveis fósseis, tá? A queima, no caso, nas indústrias, né, e tanto, né, nas matas aí, a combustão, pegar fogo, tá? Também libera grande quantidade de gás carbônico. Esses dois gases, metano e gás carbônico, eles podem acumular na atmosfera, tá? Esses gases são responsáveis por armazenar calor, né? O famoso efeito estufa. Então, esses gases, eles são necessários para a atmosfera, eles são, né, encontrados naturalmente na atmosfera, eles são responsáveis por armazenar, por aprisionar calor e com isso favorecer o efeito estufa. Porém, com a intensificação da liberação desses gases, conhecidos como os gases do efeito estufa, está acontecendo o quê? O aquecimento global. Intensifica o efeito estufa, quanto mais quantidade, concentração desses gases na atmosfera, mais calor vai reter, né? A radiação que vem do Sol vai ficar retida aqui e com isso está
acontecendo, ocasionando o aquecimento global. Aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta, muito falado também, né, atualmente na nossa era. Dando continuidade, o próximo gás aí é o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é o principal gás liberado, no caso, no escapamento dos automóveis. Tá? E ele é prejudicial também para o efeito estufa, ele também é um gás do efeito estufa, porém a maior preocupação aqui do acúmulo do monóxido de carbono no ambiente, tá? É a asfixia química. Geralmente, gente, olha o que acontece normalmente no nosso corpo. As hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, elas precisam transportar gás oxigênio e gás carbônico, dióxido de carbono, tá? Que são os gases que circulam normalmente, que são, né, inspirados e expirados do nosso organismo. Porém, com a presença do monóxido de carbono na nossa corrente sanguínea, tá? Quando a gente inspira grande quantidade de monóxido de carbono, ou seja, ele está sendo acumulado no ambiente, e a gente inspira grande quantidade de de monóxido de carbono, esse monóxido de carbono ele tem maior afinidade com os nossos glóbulos vermelhos, com as hemácias. Então, como ele tem maior afinidade com as hemácias, oxigênio e gás carbônico saem da jogada, tá? Eles são, no caso, eles saem das hemácias e o monóxido de carbono vai ocupar o lugar do oxigênio, principalmente, que é o mais preocupante aqui nesse caso. O monóxido de carbono ocupando o lugar do oxigênio, o oxigênio não será transportado pelas nossas hemácias. Sem oxigênio, asfixia, né? Essa é a asfixia química, ok? E nós temos aí o dióxido de enxofre e o nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio. Liberado também, né, são aí os poluentes secundários qualitativos, ou seja, produzidos por ações humanas, são sintéticos, tá? Eles são liberados no ambiente. Quando chega aqui na atmosfera, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio irá reagir com a água, se transformando, né, nos componentes secundários, nos poluentes secundários, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses dois componentes, esses dois ácidos, são os principais causadores da chuva ácida, tá? Então, o acúmulo de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio na atmosfera causa as chuvas ácidas, porque eles reagem formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Quando a chuva desce, né, lá em cima está acumulando esses ácidos. Quando ocorre, né, a chuva, a água, né, vem trazendo esses ácidos aqui para, né, a crosta terrestre, podendo causar destruição de plantações, destruição da biodiversidade, podendo causar intoxicação nos leitos, né, dos rios e oceanos, podendo causar aí um evento, né, um efeito cascata, né, causando diversos danos à biodiversidade, ok? O ozônio, gente, aí você pensa, peraí, professor, o ozônio, camada de ozônio, né, nós vimos lá no efeito estufa que ela é importantíssima, sim. Naturalmente, a camada de ozônio, né, que é constituída pelo gás ozônio, é o acúmulo de gás ozônio na estratosfera, tá? Na atmosfera, na camada, né, da atmosfera, tá? Porém, lembra, equilíbrio. Se houver muita concentração do ozônio, ele é tóxico, tá? Ele é tóxico. Então, se acumular grande quantidade de ozônio lá na estratosfera, essa quantidade ela vai descer para a camada da atmosfera mais abaixo, que é a troposfera. A troposfera é a camada que a gente tem contato, é essa camada de ar que a gente tem contato. Então, se houver acúmulo de ozônio e esse ozônio descer para a camada mais baixa da atmosfera, nós vamos ter contato com ele.
e ele é tóxico, causando lesões na pele, olhos e principalmente no sistema respiratório, tá? O ozônio, ele é produzido normalmente, olha só, por um átomo de oxigênio que se junta ao gás oxigênio, formando uma molécula de O3, 3 oxigênios, ok? Isso acontece normalmente. O gás oxigênio com o oxigênio forma ozônio e é uma molécula instável que ela se rompe e vai quebrando. Porém, se houver maior produção de ozônio do que a quebra dele, ele vai ser acumulado. E como que acumula ozônio, né? Como que faz com que haja maior produção de ozônio na atmosfera? O excesso, né, das liberações dos gases de efeito estufa, que são compostos também por oxigênio, então acumula esses átomos de oxigênio, então vai produzindo mais ozônio do que quebrando, né, a molécula de ozônio, causando esses danos que nós já falamos. E o clorofluorcarbonos, os clorofluorcarbonetos, os famosos CFCs, tá? Os CFCs, eles são gases, né, utilizados aí na compressão, tá? Por exemplo, em compressores, aerosóis, tá? Até mesmo em chips de celulares são utilizados os CFCs. Eles são moléculas, olha só, formadas por carbono, cloro e flúor. Clorofluorcarbonetos, ok? Porém, é uma molécula estável. Os átomos de cloro que compõem essa molécula, eles são liberados muito facilmente dessa molécula. E eles atacam o ozônio, tá? É como se fosse um torpedo que vai lá e ataca o ozônio. Nesse ataque do ozônio, ele vai fazer com que destrua, né, a molécula, olha só, haja a destruição da molécula de ozônio. Esse é o principal motivo para a destruição da camada de ozônio. Tanto é que há tratados já, né, propostos para a não utilização dos CFCs. Então, reduziu a utilização de CFCs, achou um substituto menos poluente, né, desse gás. Para quê? Para evitar esse evento cascata, porque olha só, uma molécula de cloro que é liberada destrói a molécula de ozônio, se liga a um oxigênio, né, que saiu aqui, ó, 3 de oxigênio, ficou 2, liberou uma, o cloro se juntou ao oxigênio. Porém, isso daqui também é instável, eles vão se desfazer. Então, o átomo de cloro, ele volta atacando outras moléculas de ozônio, formando um efeito cascata. E com isso, várias camadas de ozônio também, várias moléculas de ozônio e a camada de ozônio será destruída, ok? Então, queridos, esse é o conteúdo, né, que eu trouxe para vocês aí nessa dica. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito cobrado, tá? Existem outros impactos, como, por exemplo, a poluição dos leitos, né, da água, tá? Eutrofização, magnificação trófica, tudo isso, o problema do lixo. Então, seria muito interessante. Ecologia, os conceitos de ecologia são muito cobrados em provas, né, de concursos. Aqui no canal existe uma outra dica que eu dei para vocês, que eu gravei, né, para vocês sobre ecologia. Então, assiste ela também que vai te ajudar demais nessa prova, tá ok? Até a próxima e muito boa sorte. Se preparem, quem se prepara não precisa de sorte não. Tchauzinho!